Fala galera, beleza? Equipe na marca, da Cal na área, para um novo quadro aqui no canal, muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito. É o quadro Os Selecionáveis. Vamos fazer aqui dos 20 clubes da Série A, quais os maiores jogadores da história de cada um deles. Vamos ter um probleminha ali com o Cuiabá, mas vamos conseguir resolver isso com análise tática aqui de nossos comentaristas. Antes, para você saber, esse vídeo é um oferecimento do Bolão na Gaveta. Toda rodada tem prêmio em dinheiro para você. É só você entrar no grupo que está na descrição desse vídeo e você vai ver que legal é o Bolão na Gaveta. Bora pro vídeo? Hoje vamos escalar para vocês aqui o melhor Corinthians de todos os tempos. O Corinthians que tem o seu auge ali no começo dos anos 2000 até mais ou menos 2015, ali na terceira, aliás, passagem do técnico Tite. Tem a queda para a segunda divisão ali no ano de 2007, mas aquilo foi o que reergueu de fato o Corinthians. Então, na minha opinião, vou escalar para vocês aqui os 11 melhores da história do Corinthians, do goleiro ao ponta esquerdo. O Corinthians que é um clube que começa a ter relevância nacional a partir do ano de 1990, quando ganha o primeiro campeonato brasileiro. E a partir daí você vai ver muito jogador conhecido, poucos jogadores aí da antiga. Então eu levei em consideração aquela velha luta entre melhor e maior. Tem muitos jogadores que eu vou colocar aqui que não são um primor técnico, mas com certeza eles são aí jogadores que marcaram época na história do Corinthians. Começando com o goleiro. O melhor goleiro da história do Corinthians, pelo menos o mais emblemático, né? Tem a briga com o Dida, talvez com o Cássio, mas eu coloquei Ronaldo Giovanelli, que hoje é comentarista de futebol, mas nos anos 90 foi o grande goleiro da história do Corinthians. É até hoje o goleiro que mais vestiu a camisa do Timão. E por isso Ronaldo Giovanelli, que era um goleiro muito técnico, né? Muito explosivo, uma saída de gol perfeita, uma explosão no cara a cara com o goleiro muito boa. Por isso Ronaldo Giovanelli, 1 contra 1 dele era sensacional, né? Quando ele saía na bola, ele mesmo fala que saía para rasgar, para decidir. Então Ronaldo Giovanelli é o maior goleiro da história do Corinthians, tá aqui na nossa seleção. Lateral direito, não tem como não colocar o Super Zé Maria, lateral raçudo, identificado com a torcida, chamado de Super Zé pela galera do Timão, sem dúvida. Você tem ali o Fagner, você também tem o Alessandro, que levantou o título da Libertadores, mas vale lembrar que o Alessandro tem aquele erro contra o Vasco, que se o Cássio não pega aquela bola, talvez o Alessandro nem fosse lembrado, mas o Super Zé foi um cara que marcou época no Corinthians, jogou muitos jogos com a camisa do Timão e era um lateral com a cara corintiana de ser, né? Dava carrinho, mandava a bola para lateral, chutava para frente e além de ser um jogador também de algum nível técnico ali, bem relevante, ídolo da Gaviões da Fiel, ídolo da fiel torcida, Zé Maria, tá aqui na nossa seleção, é o lateral direito. Dupla de zaga, começando pelo zagueiro central da equipe do Corinthians, para mim, sem dúvida, o maior camisa 3, né? O zagueiro central da equipe do Corinthians, Chicão. Chicão, campeão da Copa Libertadores da América, campeão da Série B, chegou no ano da reconstrução, teve um momento ruim no Corinthians, que foi aquele 2011 ali com o Tite, que ele chegou a abandonar uma concentração às vésperas de um jogo importante contra o São Paulo. O Corinthians era o terceiro e o São Paulo era o líder do campeonato, o São Paulo de Lucas, de Rogério Ceni. O Chicão acabou tendo um problema, mas depois o Paulo André acabou se contundindo, que a dupla virou Paulo André e Castan. O Paulo André, aliás, acabou se contundindo, o Chicão voltou, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes, faz uma partidaça contra o Chelsea. Vai lembrar que o gol do Corinthians contra o Chelsea começa numa jogada do Chicão, então um zagueiro técnico, batia falta, batia pênalti, baixinho, mas bom no jogo aéreo, zagueiro leal, tomava pouquíssimos cartões, então por isso Chicão tinha a briga ali com o Fábio Luciano, mas fico com o Chicão, emblemático, o melhor zagueiro central da história do Corinthians. Quarto zagueiro, não tem como ser outro a não ser ele, Gamarra. Jogador técnico, passou uma Copa do Mundo inteira sem fazer faltas em 1998 e fez história no Corinthians, ali naquele time que tinha Ricardinho, Vampeta,
O Gamarra depois acabou jogando pelo Palmeiras, mas não com o mesmo brilho. Mas o Gamarra chegou na época dele do Corinthians, 98, 99. O Gamarra era o melhor zagueiro do mundo jogando no Corinthians. Então, um homem de uma relevância dessa, elegante, fazia poucas faltas, um tempo de bola espetacular, uma recuperação, um senso de colocação fantástico. Então, para mim, Gamarra é o melhor quarto zagueiro da história do Corinthians. Na lateral esquerda, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians não tem como não ser o Vladimir, né? Vladimir, lateral esquerdo, que marcou época também no Corinthians, um jogador super identificado com a torcida até hoje, jogador raçudo, jogador de alguma qualidade técnica, né? Avançava pouco, mas era um jogador ali comprometido na marcação e que é o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Então, Vladimir, o melhor lateral esquerdo da história do clube. Na briga você tem o Fábio Santos, que foi campeão mundial. Você tem também o Kleber. Só que o Vladimir foi o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians, na minha opinião. Bom, a gente vai jogar aqui num 4-3-3, né? Eu montei esse Corinthians num 4-3-3. Então o primeiro volante para mim é ele, né? Que é identificado com a torcida, voltou infelizmente na época do rebaixamento, mas é um cara que sempre provoca os rivais e ele não vive só de piadinha, ele não é só um folclore. Para mim, Vampeta. Vampeta é o maior volante da história do Corinthians. Isso porque campeão mundial, é um jogador que é identificado com a galera do Timão, jogava a bola, vencedor, então tem todas as características de um ídolo. Então, para mim, Vampeta é o maior volante da história do Corinthians. Vamos abrir um meia pela direita? Não tem como não ser outro, ele que foi também um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, engajado politicamente fora de campo. Estou falando de Doutor Sócrates, ele que a camisa 8 caía perfeitamente nele, um calcanhar fantástico, qualidade, chute, um jogador que recompunha, um jogador bastante voluntarioso dentro de campo, que formou um dos maiores meio-campos da história da seleção brasileira também. Então, para mim, talvez um dos maiores jogadores da história do Corinthians, eu vou colocar aqui o nosso querido Sócrates, Doutor Sócrates, o camisa 8 dessa seleção. Com a camisa 10, vai causar polêmica, saiu um pouquinho escorraçado, mas não tem como um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro, talvez até mundial, não estar aqui nessa lista de maiores da história do Corinthians. Eu estou falando de Roberto Rivelino, o inventor do elástico, está aqui. Não conseguiu grandes conquistas com o Timão, não conseguiu uma idolatria da fiel torcida, mas pela qualidade técnica, né, naquela balança, você tem o Roberto Rivelino, fantástico também no Corinthians. As conquistas acabaram não chegando. Mas Roberto Rivelino, dois jogadores que vestiram a 10 do Corinthians, sem dúvida, é o melhor. Bom, no ataque, eu vou começar aqui com um jogador. Há quem goste, há quem não goste, há quem julgue seu caráter, há quem diga que ele é mascarado, mas o Pé de Anjo, sem dúvida, é o maior jogador da história do Corinthians, né? Aberto pela direita, estou colocando ele aqui. Marcelinho, nosso camisa 7, batia falta, recompunha, era um jogador habilidoso, merecia ter ido para pelo menos 2 ou 3 Copas do Mundo, não sei como titular, mas deveria estar ali. Então, para mim, Marcelinho Carioca, um cara engajado com a torcida, um cara que é ídolo, um cara que batia falta, batia pênalti, um cara que encabeçou as maiores conquistas da história do clube. Então, para mim, Marcelinho Carioca é o nosso primeiro atacante. Aberto pela ponta esquerda, não tem como ser outro, o cara que marcou os 2 gols do título da Copa Libertadores da América, simplesmente ele, Emerson Sheik. Chega do Fluminense desacreditado, faz um grande campeonato brasileiro, é campeão brasileiro com o Corinthians e na hora do vamos ver, decide na Vila contra o Santos, arrebentou no jogo contra o Boca Juniors, aquela final é épica, jogou demais, Emerson Sheik ia pra cima, ele mordeu o dedo lá do argentino, provocou. Naquele jogo, Emerson Sheik se colocou como um dos maiores da história do Timão e na briga com o Tevez ele é um pouco mais ídolo, na minha opinião. Então, Emerson Sheik é o maior ponta esquerda, digamos assim, da história do Corinthians. O centroavante que não é centroavante. Para mim, o jogador mais adiantado da história do Corinthians, fiz uma gambiarra aqui para poder colocar ele, o senhor José Ferreira Neto. Ele mesmo, que no campeonato de 90 jogou de atacante, para quem não se lembra, né? O Neto nunca foi muito de correr no meio campo.
José Ferreira Neto carregou o time nas costas, um jogo sensacional dele, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, na semi ou quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1990. É inesquecível para a galera do Timão, aquela comemoração do Neto. Tinha que estar na seleção, eu tinha que arrumar um jeitinho para ele, botei ele. Então minha seleção fica com Ronaldo Giovanelli, Zé Maria, Chicão, Gamarra e Vladimir. Vampeta, Sócrates, Rivelino, Marcelinho, Neto e Emerson Sheik. O maior treinador da história do Corinthians não poderia ser outro, o senhor Adenor, o Tite, campeão mundial, campeão da Libertadores, o Titibilidade. Valeu! Essa é a seleção do Corinthians, na opinião do narrador aqui, Hugo Pereira. Para mim, esses são os 11 melhores da história do Corinthians. E para você, deixa aí embaixo nos comentários a sua seleção. Gostou do vídeo? Dá aquele like para dar aquela moral, compartilhe, joga nos grupinhos do WhatsApp e se inscreve aqui no canal. Clica no botãozinho, bora lá. Quando batermos 1000 inscritos, você concorre a uma camisa do seu time do coração. Forte abraço!